Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. O cara joga uma responsa dessa antes de começar, arrebenta com a gente. Graça e paz, igreja, boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Falar que está em casa, que eu estou em casa aqui é redundância, que realmente eu estou em casa, me sinto muitíssimo bem, sou sempre muito bem recebido, revejo muitos amigos, o Will Medeiros, esse aí me conhece da época que jogava bola de calça, gente, vocês têm noção do que é isso? Aí se espremer o Will, sai uns trem atravessados, e não conversa com ele sobre o meu passado, não. Que bom poder estar com vocês. Agradeço demais o convite, te peço que abra comigo a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 11. Os caras me passaram a oportunidade 10 para as 8, vai acabar o culto 8h15. Vamos embora mais cedo ver os gols da rodada. Mateus capítulo 11, enquanto você abre, eu quero te levar a refletir comigo. O ser humano é um ser social, um ser também cultural. De várias maneiras nós somos influenciados pela nossa cultura. Também acabamos influenciando a nossa cultura, é uma via de mão dupla. E existem algumas situações que são 100% culturais, que trazem uma certa expectativa. E nós vivemos uma dessa alguns dias para trás, que foi justamente a virada do ano. Na prática, dia 31 de dezembro e dia 1º de janeiro é simplesmente um dia após o outro. A não ser se você foi um daqueles que ganhou na Mega Sena da virada lá e não veio no culto mais. Mas brincadeiras à parte, são apenas 2 dias. Finalizou o ano 2025, começou o ano 2026. Mas sempre tem aquela ideia, vou começar o ano, em metas novas. O ano passado eu estive pregando aqui. Eu acho que nessa mesma oportunidade, o segundo domingo de janeiro, eu falei que a meta para 2026 era perder a barriga. Não cumpri, como vocês podem ver. Mas a gente fica fazendo aquelas metas, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso. Mas se nós simplesmente fizermos as metas e não mudarmos, e não priorizarmos as nossas metas, nada vai acontecer. E você vai finalizar 2026 do jeito que começou 2026 e vice-versa. E eu não sei se é só eu, mas a impressão que se passa é que cada ano que se finda, nós findamos esse ano mais cansados, mais exaustos, mais machucados. O mundo tem sido cruel, e principalmente cruel com a igreja. A cada dia que passa, o cristão sério tem menos espaço e menos lugar de fala. Você já teve aquela sensação de você estar num ambiente assim, conversando, e todo mundo deu opinião, e você fala assim, cara, se eu abrir a boca e falar o que eu estou pensando aqui, eu vou ser expulso ou linchado do local. A cada dia que passa, o cristão sério tem menos lugar de fala. Quem aqui está na faculdade sabe do que eu estou falando. Em determinados locais de trabalho, em determinados ambientes, até mesmo dito cristãos. Parece que a cada dia que passa, a cada ano que passa, as lutas são cada vez maiores, as dificuldades cada vez maiores, e nós chegamos ao final do ano, como diz o mineiro, todo estrupiado, todo esgandaiado, machucado para lá. E como eu disse, é uma questão cultural, um novo ano se inicia, e começar o novo ano, mas se não mudarmos a nossa postura em relação a muitas coisas, nós vamos finalizar o ano e começar o ano cansado. E enquanto eu meditava no texto que nós vamos pregar aqui hoje, e é sempre difícil para nós pregarmos em cima de um texto muito conhecido, porque quem é cristão mais velho já deve ter escutado esse texto 1420 vezes e 1500 pregação diferente. Mas enquanto eu meditava nesse texto, eu
eu entendi, eu falei, Senhor, realmente a gente está precisando disso, de um pouco de descanso, de um pouco de alívio, até mesmo de um pouco de paz para tomarmos as nossas decisões de maneira mais acertada, paz para sermos mais assertivos nos relacionamentos que temos. E lendo esse texto, lendo essa promessa de Cristo, o meu coração se alegrou. E eu falei, Senhor, é isso que a gente vai compartilhar com a igreja. Eu queria que você acompanhasse comigo Mateus capítulo 11, somente 3 versículos, versículos 28, 29 e 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos na tua casa essa noite. Eu particularmente quero te agradecer por estar aqui, me sinto muito bem na sua casa. Te agradeço pelo período de louvor que nós tivemos, por lembrar-nos que o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, porque já sentimos um pouco da tua presença aqui essa noite, já fomos tocados pela presença do Senhor. E agora nós queremos ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. O Senhor sabe que a minha função aqui essa noite é tentar não estragar aquilo que o Senhor quer fazer. Eu peço ao Senhor que o Senhor fale com a igreja, que o Senhor transmita a tua mensagem à igreja. Fala com o teu povo, Senhor. Fala com o teu povo. Fala sobremaneira com o teu povo que está cansado e sobrecarregado, porque existem promessas nessa passagem e nós queremos nos apropriar dessa promessa em nome de Jesus. Amém? Amém? Vocês estão aqui ainda? Eu vou acabar cedo, prometo. Após uma palavra muito difícil, capítulo 11 de Mateus, é quando Cristo vai falar os seus famosos ais contra as cidades impenitentes, né? Cristo agora vai falar algumas coisas muito profundas. E vai começar com: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. O cansado aqui traz a ideia de alguém que tem feito muito esforço, que tem se esforçado muito. É como se você tivesse que carregar, 2 sacos de cimento nas costas, daqui até a Praça da Bíblia. Eu falei 2 sacos, mas tem uns caras que levantam não sei quantos quilos na academia, e talvez seja 3 ou 4, mas para mim é meio saco e está bom demais da conta. Mas imagine que você tem que levar 2 sacos de cimento nas costas, daqui até a Praça da Bíblia, 3 horas da tarde, nesses dias que tem feito esse calor aí que parece que o mundo está acabando. E aí você joga nas costas, porque eu não jogo nas costas nenhum, você joga 2 sacos, já dá aquela riada básica e vai caminhando aqui. Se for o machado é 5 sacos, tá, gente? E já vai arriando daqui para a Praça da Bíblia, descendo aqui assim. E talvez, se você estiver bem, em forma, bem, né? Ali no do vale, ali você vai começar a sentir o calor escorrendo ali, a água vai faltar. Talvez chegue até na premiária ali de boa. Mas alguém olha e fala assim: não, está muito tranquilo, 100 quilos é pouco, eu vou te ajudar. Coloca mais 50, coloca outro saco de cimento sobre as suas costas. Esse é o significado de sobrecarregado. Traz a ideia de alguém que já está cansado, se esforçando, fazendo muita força, e aí vem uma sobrecarga. Cansados e sobrecarregados. E essa palavra só vai servir para mim e para você, se nós estivermos nesse lugar. Porque o texto fala: venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados.
Se talvez você não tem nenhum tipo de problema, você não está cansado, muito menos sobrecarregado, está com a vida feita, está tranquilo, talvez você possa dar glória a Deus, aleluia, mas talvez você vai dizer assim, olha, é o sentimento que eu tenho hoje, a coisa está difícil. Aquelas dúvidas assim, eu ri do seu testemunho, mas vamos ser sinceros, gente. O cristão que escolhe o domingo para passar a tarde na piscina, por exemplo, vai dando 3, 4 horas da tarde, é uma luta terrível, né? Ô Jesus, mas está tão gostoso aqui, eu tenho que ir para casa, tenho que arrumar. Gente, lá em casa começa 4 horas da tarde rigorosamente, tem que passar a roupa, tem que preparar, tem que arrumar. É uma luta, uma guerra. Então não se sinta desconfortável, porque eu também sou assim. Ou então você fala assim, domingo foi um churrasco. Gente, churrasco, domingo é um perigo. Porque ninguém assa aquela carne de meio-dia, acabou 1 hora. Você gosta de assar carne, gosta de bater papo, gosta de conversar. Se você tiver um amigo bom de churrasco, igual o Bruno, assim, aí a conversa vai 2 dias, 3 dias, aí vai dando 4 horas, 4h30, você fica naquela assim, eu paro o churrasco, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja, eu paro o churrasco. Porque nós estamos cansados por muita coisa que tem acontecido com a gente. E às vezes a gente acaba cometendo o erro de procurar descanso no lugar errado, ou na situação errada, ou na fonte errada. Mas essa noite, em nome de Jesus, Deus quer restaurar o nosso foco na fonte certa, amém? Então, o texto começa dizendo, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Cristo, vou trazer alívio sobre vocês. Se a Bíblia está dizendo que se eu for até Cristo, eu vou encontrar alívio, mas eu não tenho sentido alívio, das duas uma. Ou a Bíblia está errada, ou eu não tenho ido a Cristo. Por quê? Porque quando você estuda teologia, tem algumas coisas muito difíceis de debater e discutir, é predestinação, é livre-arbítrio, é milênio, e não é, mas tem um assunto na teologia que realmente é muito complicado: soberania divina versus responsabilidade humana. É muito difícil dizer até onde vai um, vai o outro, começa e tudo. E a verdade é que o convite da graça já está estendido a cada um de nós, mas o texto fala assim, olha, venham a mim. Então é necessário que haja uma ação da parte daquele que está cansado e sobrecarregado para que encontre alívio. É necessário ir até Cristo. Venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu quero citar pelo menos 2 motivos pelos quais as pessoas às vezes não vão em Cristo, a Cristo. A gente poderia citar 50, mas eu separei pelo menos 2 motivos pelos quais as pessoas não conseguem ir a Cristo. E o primeiro é justamente esse. Tem pessoas que têm carregado um fardo tão pesado, tão opressor, que às vezes não tem nem força para ir a Cristo mais. E se esse é o seu caso, não se assuste, isso é mais comum do que você imagina. Às vezes o fardo que temos carregado tem sido tão pesado, tão difícil, tem machucado tanto, que não tem mais força para irmos até Cristo. Será que é só eu que já teve a sensação, tipo assim, não adianta orar? Orar para quê? Não adianta pedir para quê? Não muda. Senhor, eu até tento. E se essa é a sua situação, eu tenho uma excelente palavra para você. Se está te faltando força, não se preocupe. A palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos, que o Espírito Santo intercede por nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis. Peça ajuda a Cristo. Diga para ele, Senhor, olha, não tenho força nem para ir a Ti mais. Meu fardo está me esmagando, está me oprimindo, está tirando a minha paz, está tirando a minha alegria. Porque é assim que uma pessoa que está com um fardo maior do que pode suportar, vive, ou melhor, não vive, sobrevive.
perde a alegria de viver, perde a graça na vida, aquelas coisas que outrora deixavam a pessoa muito feliz, não deixam mais, porque não são coisas, não são lugares. É por isso que tem gente que viaja e faz viagens maravilhosas e volta pior. É por isso que tem gente que compra e não se satisfaz. É por isso que a gente conquista coisas e não satisfaz, porque não são coisas, não são lugares, é Ele. Vinde a mim. E é por isso que às vezes a gente vai à igreja 365 dias no ano e não encontra alívio, porque não é a igreja física, é Ele, é ir a Cristo. E às vezes acaba que os rituais religiosos, que às vezes nós nos aprofundamos tanto, nos amarramos tanto, acabam tirando às vezes até mesmo o prazer de estar na presença de Deus. Trabalhamos tanto para Deus, que não nos resta tempo a estar com Deus. Lembra da passagem do filho pródigo? Do filho mais velho? Tenho te servido há tanto tempo, você nunca me deu um cabrito para matar com meus amigos, para comer com meus amigos. E o pai fala assim: rapaz, tudo que é meu é teu, é seu, aproveita. Mas às vezes estamos trabalhando tanto, às vezes o fardo realmente está difícil, mas essa noite, a graça reservada para você, apenas clame por Ele. Mas tem um segundo ponto, e esse ponto é muito complicado. É muito difícil entender, porque às vezes o fardo realmente é muito pesado. Mas existe uma outra situação muito complicada, que são as pessoas que se apegam e se prendem ao seu próprio fardo. Como é que faz isso? De várias maneiras. E uma das maneiras é quando nós decidimos como aquele fardo deve ser tratado. Deixa eu dar um exemplo para você. Imagine que você passou por uma situação na sua vida de traição. Alguém te traiu, isso machucou, isso feriu, isso doeu, e isso te acompanha. O fato daquela pessoa ter te traído não significa que a culpa é sua, ok? Às vezes até pode-se dizer que é um assunto complicado, mas o fato é que foi o outro que errou. Mas aquilo que eu faço, com o erro que cometem contra mim, é decisão minha. E às vezes eu peguei aquilo para mim, e guardei aquilo para mim, e simplesmente não consigo largar aquilo. E aí você decide que aquilo tem que ser tratado do seu jeito. Eu só vou largar isso quando o Senhor tratar com aquela pessoa. Vamos dar um exemplo aqui, você faz parte de uma sociedade, de uma empresa. Você confia muito no seu sócio é uma pessoa correta, direita, e de repente seu sócio te dá uma pernada, leva tudo que você tem, hoje o cara está muito rico e você está pobre. E aí você está lá no final do mês juntando moedinha, pagar a fatura de cartão de crédito, e o seu sócio que te deu uma pernada e te roubou, está na praia, e posta foto na praia. E aquilo parece que te instiga mais ainda, né? Senhor. Gente, sabe a passagem do fariseu e publicano? Às vezes a gente é muito fariseu. Muito fariseu. Quer ver um exemplo? É quando você vai orar para esse tipo de situação, e você não consegue orar pelo outro, sem expressar a raiva que está sobre você. Senhor, olha aqui, Pai, eu estou aqui sofrendo, olha como eu estou sofrendo aqui, Senhor. Olha, ele está na praia, Senhor, trata com ele, Senhor. Não é possível, você não está vendo o que ele fez, não. O fardo não precisava estar com você. Larga isso. O fardo da falta de perdão. O fardo de seguir adiante. Porque ir a Cristo é um negócio muito, com perdão de expressão, muito louco. Porque Cristo quebra todas as nossas convicções, e o nosso senso de razão, e o nosso senso de justiça. Todo. Eu estou lendo um livro agora, super recomendo, anota aí, Anderson, O Legado da Cruz, Hernando Dias Lopes. É um livro onde o pastor Hernando Dias Lopes vai analisar as 7 frases que Cristo fala quando está crucificado.
antes de morrer. E a primeira frase que Cristo vai dizer na cruz, sabe qual que é? Alguém sabe? A primeira frase, depois que ele é crucificado: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E eu já li esse texto 1500 vezes, eu só pego a primeira parte. Cara, Jesus está pedindo perdão pelos caras. Não é possível. Jesus está pedindo perdão por eles. Jesus está pedindo perdão por eles, pedindo perdão por eles. Só que o negócio é muito mais profundo. Quando Cristo fala assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pela lei mosaica, uma pessoa que pecava deliberadamente, voluntariamente, conscientemente contra Deus, ele tinha que ser exterminado. Mas se essa pessoa, por algum motivo, pecasse sem ter toda essa consciência, ela tinha uma segunda oportunidade, porque ela estava pecando por ignorância. Sabe o que Cristo está fazendo aqui? Cristo não está apenas pedindo que Deus perdoa o pecado daquelas pessoas. Cristo está intercedendo para atenuar a punição daquelas pessoas. Vê se cabe na nossa cabeça um negócio desse, gente. Porque eu não posso ser hipócrita, minha oração seria um pouquinho diferente. Senhor, mata todos, da pior maneira possível. Arranca a cabeça de todos eles aqui. E Cristo fala assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você consegue imaginar você orando pelo sócio que te deu a pernada dessa maneira? Senhor, ele estava cego pela cobiça e pela ganância. Perdoa ele, Pai, ele não tinha noção do que estava fazendo. Olha aonde Cristo quer nos levar. Você consegue entender aonde Cristo quer nos levar? Ao tipo de cristianismo que Deus tem para nós, ao tipo de vida em Cristo que Deus tem para nós. É isso que o texto está dizendo. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Existe alívio para mim e para você em Cristo, mas é necessário que nós vamos até a Cristo, que cada um de nós vá até a Cristo. Quem já leu O Peregrino, John Bunyan, um ícone, tem um capítulo, no capítulo 6, quando o peregrino ele vai chegar no pé de uma montanha muito alta. E toda a viagem o peregrino faz com um fardo muito grande às costas. E o capítulo 6 ele é maravilhoso, que o Bunyan escreve que o peregrino ele chega no pé da montanha, e lá no alto da montanha ele vê uma cruz. E lá embaixo tem um precipício, tipo uma catacumba mesmo. E o texto fala, o livro fala, e não tem como você não se emocionar com isso, que o peregrino chegou, parou e olhou para a cruz e contemplou a cruz. E ele ficou ali meio que viajando na cruz, olhando para a cruz, contemplando a cruz. E enquanto ele contemplava a cruz, ele não percebeu que a correia do seu fardo começou a se afrouxar. E o seu fardo caiu e rolou lá para baixo, para o buraco. Ele nunca mais precisou lidar com aquele fardo, enquanto ele contemplava a cruz. Se existe alívio no fardo que Cristo tem para cada um de nós, e eu estou carregando um fardo pesado demais, a única conclusão que eu chego é que eu estou carregando um fardo que Cristo não me deu. E talvez essa é a noite em que você deva ir sondar o seu coração, porque eu já fiz isso hoje à tarde, identifiquei o meu. Tem que sondar o seu coração e falar assim: Senhor, nós temos vivido a três, eu, o Senhor e esse fardo, eu não quero mais viver assim. E não nos enganemos, irmãos, nem todo fardo tem aparência de fardo, tá? Às vezes tem aparência de coisa boa. Lembra da passagem do jovem rico? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque me chamas bom, conhece os mandamentos, conheço, segue os mandamentos, uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. E ele foi embora muito triste, porque ele era muito rico. Em momento algum a Bíblia condena a pessoa ter dinheiro, ser abençoado, em momento algum.
Mas nesse caso específico, a riqueza havia se tornado um Deus. Tanto é que ele trocou a riqueza, a vida eterna pela riqueza. Você consegue entender isso essa noite aqui, meu irmão? Será que a gente consegue ter essa, eu vou usar uma palavra pesada, essa maturidade de realmente sondar o nosso coração e falar assim, Senhor, o que está me travando? O que está impedindo de eu florescer? É o tema do ano, né? O que está impedindo de eu florescer? Eu ir adiante, avante, crescer. O que me impede? O que me trava? Eu vou voltar a falar aqui, irmãos, nada trava mais um cristão do que a falta de perdão. Porque não existe um cristão que não perdoe. O perdão é natural do cristão, não é opcional, é regra. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos quem nos tem ofendidos. E eu vou usar uma palavra feia aqui, é uma desgraça na vida de um cristão, a falta de perdão. Porque como as pessoas costumam dizer, não perdoar alguém é tomar um remédio e esperar que o outro morra. E nós somos especialistas em esconder a nossa falta de perdão. Não, está tudo bem, eu não tenho nada contra não. Não, já perdoei. Não, aquilo é passado. E a gente sabe dar aquele sorrisinho amarelo. A gente sabe. Eu cometi um erro outro dia. Um dos muitos, né? Eu detesto conversar as coisas no WhatsApp. Detesto. Eu gosto de conversar olho no olho. E eu detesto mais ainda conversar as coisas em grupo do WhatsApp. E outro dia eu cometi um erro fatal. Eu dei minha opinião no grupo do WhatsApp. Gente, pensa nesse calor que está fazendo aí. Aquele mato seco. Parecia que eu tinha chegado assim, riscado no país de fora, assim, ó. Não deu 30 segundos, virou um pandemônio. E uma pessoa em especial se sentiu assim. E eu falei, bem, não adianta eu mandar mensagem que agora que vai ficar. Aí eu esperei falar, e aquela pessoa que precisa falar, e falou, e desabafou, e aí eu comecei a perceber que estava desenterrando de fundo de 30 anos atrás, que tinha jurado para mim que estava superado, e foi falando, depois que eu, tipo assim, né, apazigou, posso falar agora, umas 2 horas depois, mandou uma mensagem, falou, olha, se você pensa assim, te peço perdão, isso é o que eu penso dessa situação, tudo. E por cargas d'água daquelas coisas que Deus adora fazer com a gente, no outro dia eu tinha que estar com essa pessoa. E eu cheguei e cumprimentei, como é que você está? A pessoa falou assim, eu estou bem. E puxou a mão, eu segurei. Logo que eu segurei, assustou. Aí eu olhei no olho assim, como você está? Porque a gente faz isso muito bem, a gente engana, a gente disfarça. O coração está ferido, o coração está machucado, o coração está doente e a gente disfarça muito bem. E continuamos vivendo com um fardo que não é nosso, ou não deveria ser nosso. E Cristo vem me dizer que existe alívio. Então o primeiro passo é ir a Cristo, amém? Amém? Vocês estão comigo ainda? Versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para vossas almas. A palavra usada no grego aqui, que eu não vou lembrar agora qual que é, de tomar, é literalmente a ação de ir até, pegar e colocar sobre si. Jugo aqui, para quem morou na roça, ou quem conhece de roça, que não é o meu caso, sou 100% urbano, tá? Jugo, também chamado de cangaia, ou canga, não sei, né? É aquele aparelho de madeira, que você coloca sobre 2 bois, ou 2 jumentos, não sei, 2 animais, para que eles possam fazer um trabalho juntos. Isso é jugo.
Você pega lá 2 boizinhos lá e coloca 2 boizinhos, 2 jumentinhos, enfim, o animal que você tiver lá. E Cristo está dizendo o seguinte: olha, você tem que vir aqui e pegar o meu jugo e colocar sobre você. E eu quero confessar um erro teológico aqui, que meu pastor vai rir da minha cara depois, pastor Darwin, que a vida inteira eu preguei esse texto dizendo que o jugo de Jesus é suave, porque ele é mais forte que eu, ele carrega a maior parte. Só que em momento algum a Bíblia fala que Cristo carrega o jugo. Ele dá o jugo. Ele vai te dar um jugo suave. Ele vai te dar um jugo. O jugo é seu. E eu tenho uma péssima notícia para te dar, você que está pensando em sair da igreja e viver desigrejado. Jugo nunca é para um, é para 2. Você não foi feito para viver lá fora, sozinho, como uma ilha sozinha no meio do oceano. Não existe cristão sem igreja. Não existe. Tomem sobre vocês o meu jugo. É ir lá, pegar e colocar o jugo sobre si. Mas qual que é o problema de fazer isso? É simples. Tomar o jugo de Cristo e colocar o jugo de Cristo sobre si, significa literalmente se colocar 100% sob o senhorio de Cristo. Porque quem decide o peso que o animal ia carregar, era quem estava colocando o jugo sobre os animais. Então Cristo está dizendo para nós, que o jugo dele é suave, amém? Só que às vezes eu gostaria que a Bíblia tivesse umas observaçõezinhas, uns campos, olha, meu jugo é suave por causa disso, a Bíblia não tem. Sabe uma coisa que a Bíblia não fala? É quem que ele vai colocar do seu lado para carregar o jugo junto com você. Já parou para pensar nisso? Aí eu quero voltar lá no exemplo que eu dei, do sócio que deu a pernada um no outro. Aí você imagina que agora esse sócio se converteu, agora ele é crente, e agora ele vem para a igreja, e Deus fala assim: vou colocar o seu jugo junto com ele. Irmãos, eu gosto de viajar na Bíblia, eu sou apaixonado por a Bíblia. Eu gosto de imaginar algumas perguntas bíblicas, que não aconteceram, mas que eu fico imaginando. Por exemplo, Noé, Deus vira para Noé e fala assim: Noé, constrói uma arca, vou mandar chuva, vai inundar tudo, você tem que salvar a população da terra, não sei o que, Noé, escuta, daqui a pouco Noé vira assim e fala assim: Deus, só uma pergunta, o que é chuva? Porque até então nunca tinha chovido. Aí Deus fala assim: Noé, o que é chuva? Gente, imagina Gabriel descendo a terra para conversar com José e Maria lá, né, para dar notícia, olhando para José: esse cidadão aqui, esse comedor de arroz com feijão, vai ser o pai de Jesus, José. Mas tem um personagem bíblico que eu amo demais da conta, que tinha todo o direito para questionar, e questionou, chamado Ananias. Ananias foi o cara que Deus mandou ir lá orar para Saulo, quando Saulo converteu. Para você ter uma ideia do que é isso, eu vou usar um exemplo atual. Nós acabamos de ver a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Não estou entrando no mérito da questão, se foi merecido, enfim, o cara foi preso. As acusações contra Maduro são muito graves, muitas acusações, inclusive até de estupro contra menor de idade, tudo, enfim. Suponhamos, não estou falando de política, estou pegando um exemplo atual para a gente entender, ok? Estou parafraseando. Suponhamos que todas as acusações contra Maduro são verdade. Mas por algum motivo misterioso, Maduro é solto. E Maduro vem barar quem, Fabriciano? E nós estamos domingo à noite no culto, bate Maduro na porta e fala assim: irmãos, converti. Estou caçando alguém para me discipular. Quem que é o líder de homens dessa igreja? Ô gente, é Ananias conversando com Deus, falou: Senhor, você tem certeza que aqui é Saulo mesmo? Senhor, o Senhor tem visto quanto mal ele tem feito a sua casa, Senhor. Não mexe com isso não, tem outro. É ele, eu quero ele. É ele. Você vai ajudar ele a carregar o fardo dele, o jugo dele. Muitas das vezes, e eu louvo a Deus por isso, muitas das vezes, Deus coloca do nosso lado
pessoas que vão nos ajudar a carregar o nosso jugo, que são mais fortes do que nós, mais experientes que nós, vão nos dar suporte nas horas mais difíceis. Mas chega um momento em que você tem que ser essa pessoa. Não dá para ser o elo mais fraco a vida toda, temos que crescer, gente. Temos que amadurecer em Cristo. E não existe nada que nos amadureça mais do que a bendita da provação. Eu queria que fosse diferente. Eu queria que a gente amadurecesse com a palavra de Deus assim, ó, amadureça, cresça, não é na provação. Isso dói, porque o significado literal de provação é provar o aço. Já que falei isso aqui, quem gosta de filme de história sabe o que é isso. Aquelas espadas que eram feitas antigamente, o cara aquecia aquilo, aí ele coloca aquilo na água, tira, coloca em cima, pega o martelo e pau, e pau, e pau. Isso é provação no sentido bíblico. Por isso que o pessoal brinca, né? Crente é igual massa de bolo, quanto mais apanha, mais cresce. Se isso é verdade, a parada é a seguinte: se você não cresce, você vai continuar apanhando, porque tem que crescer. Quando a Bíblia vai dizer para nós que o jugo dele é suave, é porque ele escolhe o melhor jugo para cada um dos teus filhos, desde que você vá até ele e entregue o seu fardo a ele. E qual que é a promessa? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas. Irmãos, eu posso estar enganado, mas eu não me lembro de uma época em que se tenha vendido tanto remédio controlado, tarja preta, igual nos últimos dias. Remédio para dormir, remédio para um monte de coisa. E eu não estou falando mal de medicina, não me interpretem mal, não estou falando mal de psicologia, nada disso. Alguns anos atrás, a minha esposa falava comigo assim, ó, dá raiva de você deita e dorme, você encosta e dorme. Hoje eu falo com ela assim, eu sinto falta desse tempo. Eu encostava e dormia. Até encosto e durmo, mas não durmo a noite toda. E a promessa é que nós vamos achar descanso para a nossa alma. Descanso para a nossa alma. E por que o texto vai dizer, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração? É porque muitas das vezes, nós achamos que Cristo vai nos tratar como nós trataríamos alguém que errasse conosco. Lembra quando Cristo vai tratar o apóstolo Pedro? Pedro, tu me amas? Te amo. Pedro, tu me amas? Te amo. Na terceira vez, eu acho que Cristo endireitou o corpo assim, ó. Como diz meu cunhado, né? Olhou dentro da bagala do oi de Pedro e falou assim, ô Pedro, você me ama, Pedro? Rapaz, Pedro tinha acabado de trair Jesus. Alguns dias atrás, Pedro falando, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandono. Ô Pedro, você me ama? Eu acho que nessa hora, Pedro imaginou que Cristo ia tratá-lo do mesmo jeito que se fosse o contrário. Porque se fosse o contrário, Pedro ia falar assim, ô Jesus, você é um sem vergonha, você me traiu, você me abandonou, você me deixou sozinho lá. Pedro falou assim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Tipo assim, eu sei o que eu fiz, mas... Aí Cristo fala com ele assim, tudo bem, apacenta as minhas ovelhas, eu te dou o que eu tenho de mais importante, as minhas ovelhas. Você tem um Cristo que é manso e que é humilde. Significa que quando você for a Ele, mesmo que você vá a Ele pela 10ª vez, pelo mesmo problema, Cristo é manso para com os seus. E Cristo é humilde para com os seus. Porque a gente tem a tendência, tipo assim, os mais pacientes, 3 chances. Os mais crentes, 4 chances, 5 chances. Mas geralmente, tipo assim, não pisa na bola comigo não, que é uma vez só. Aí eu fico imaginando Cristo falando assim comigo. Gente, aquele tal de 70 vezes 7 não tinha que estar na Bíblia. Vamos concordar aqui, não tinha que estar na Bíblia. Não queria estar na Bíblia não, 70 vezes 7, não, mas está lá, irmãos.
Quantas vezes? 7 vezes. Os discípulos de Cristo, os fariseus, o pessoal sempre tentava pegar Jesus, né? 7 vezes num dia tá bom. Ô, irmão, se fosse 7 vezes no dia, eu estava divorciado no primeiro mês do meu casamento. Porque de todas as minhas formações acadêmicas, eu sou pós-graduado, mestrado, doutorado e pós-doutorado em irritar a minha esposa. Só eu. Mas nenhum marido é assim não, pode ficar tranquilo. Só eu. Minha esposa me perdoa demais da conta. Minha esposa tem um coração maravilhoso. Eu aprendo muito com ela. E se fosse 7 vezes no dia, estava ruim. 70 vezes 7, vamos fazer uma conta aqui então. Não tem matemática não. É perfeição. Infinito. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que aquele exemplo que eu dei do cara que é sócio, chegar aqui amanhã e falar assim, irmão, me perdoa. Não é opção falar assim, você é um miserável, some daqui. Eu tive um problema com uma pessoa uma vez, há muitos anos atrás, e esse problema ficou resolvido da minha parte, tudo muito bom, aleluia, glória a Deus, ficou resolvido porque eu não tinha contato com essa pessoa, nenhum, 0. E aí um dia eu estava na igreja, não fazia parte dessa igreja, de outra igreja, o culto começando, eu chegando, eu, minha esposa, o Davi era de cola ainda, Ana não tinha nascido, chegando bonitinho, vindo leve e solto, quando de repente alguém olha, eu olho, quem está descendo do carro para visitar a minha igreja? Essa pessoa. E foi muito engraçado, que eu parei, eu parei na porta da igreja, não estou mentindo, eu parei, olhei para cima e falei assim, você está de sacanagem comigo. Não estou mentindo, com essas palavras. Tanta igreja em Fabriciana, esse cara vem aqui na minha igreja. Eu gosto da forma como Deus trata comigo, que eu acho que eu sou meio burro velho. Não tem aquele negócio de meu filho querido. Bateu, valeu. Ué, mas você não falou que estava resolvido o problema? E irmão, a igreja era grande, a igreja ficou desse tamanhozinho, só tinha eu cá na igreja. O culto difícil de terminar. O culto difícil de terminar. E que eu bati na minha cabeça, você não falou que estava tudo bem? Você não falou que estava tudo bem? Não está tudo bem. Você entende que muitas das vezes nós levamos fardos que não era para a gente estar carregando. Cristo está prometendo descanso para as nossas almas. Um jugo suave, um fardo leve. Para de carregar peso que não é seu. Assim como o cristão do livro de John Bunyan contempla a cruz, olha para a cruz e deixa que a cruz leve o seu fardo embora. Irmãos, e aqui, com todo respeito, eu não estou aqui para desmerecer a sua dor. Cada um sabe o que e onde dói. E não cometa um erro que eu já cometi muito. Minha esposa sempre falou comigo que eu tinha muita dificuldade em ser misericordioso. Até que eu precisei de misericórdia. Ela falava comigo que isso é muito duro para analisar. Porque às vezes você olha a pessoa e fala assim, você está com essa palhaçada aí, cresce rapaz. Mas cada um tem a sua dor. Cada um tem o seu limite. Cada um tem a sua fraqueza. E nós não somos Deus para saber o quanto está doendo e até onde está doendo. Não desmereça a dor do próximo. Ao contrário, seja aquele que fala assim, olha, eu quero te ajudar a passar por esse momento. Gálatas capítulo 6, Paulo vai escrever assim, olha, levai os fardos uns dos outros. E é por essas e outras que Deus criou a igreja. Para a gente chegar aqui e encontrar gente que vai nos ajudar a carregar o nosso fardo. Até que nós estejamos bens e fortes para ajudar o outro a carregar o fardo dele. Por isso que o jugo de Cristo é suave. Porque Ele vai determinar o peso que você vai carregar. E a pergunta que cada um de nós tem que fazer aqui essa noite é justamente essa. Senhor, eu tenho carregado apenas o Teu fardo? O Teu jugo? Eu tenho levado apenas aquilo que o Senhor quer que eu leve? Ou eu tenho levado mais? E volto a dizer, eu não estou ignorando a dor sua. Não estou ignorando o seu passado. Não estou ignorando a sua tristeza. Não estou ignorando
Só você sabe o que você passou. Só você sabe o que você passa. Dói, irmãos. Tem coisa que dói demais. Tem coisa que machuca a gente demais da conta. Quantas vezes a gente dobra o joelho para orar e não consegue nem orar, a gente só chora. Eu sou um cara muito brincalhão, mas eu sou um cara muito chorão, é fácil demais me fazer chorar. E eu olho e falo assim, cara, como é que pode? Aqui, nessa igreja aqui, tem uma pessoa que, por ética, eu não vou dizer que é o Bruno, esposo da Tati, que foi uma das pessoas que eu cometi uma das maiores injustiças da minha vida, foi com o Bruno. Claro, com a Tati também. E passou muito tempo, muitos anos no plural. E um dia eu cheguei para ele e falei assim, eu quero te pedir perdão, eu errei com você. Ele olhou para minha cara e falou comigo assim, olha, o que você fez doeu muito, mas está perdoado. E eu fiquei naquela cena, não é possível que é tão fácil, não é possível que é tão... Gente, minha esposa é minha testemunha, o cara nunca mais tocou no assunto, e me trata como se eu não tivesse feito nada. E um dia eu falei com ele assim, irmão, você me ensinou o significado de perdão. Não é aquele negócio de eu estar com eles, e a gente se encontra, a gente se encontra mesmo, né, Bruno? Se esbarrou na rua, vamos tomar um café, acabou. Aquele negócio tipo assim, mas você lembra, né? Você sabe como é que é, né? Você sabe o que você fez, né? Não tem isso. Não tem. Aí eu lembro de Cristo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Falei, não, peraí, você está sendo crucificado, os caras estão rindo da sua cara, estão te batendo, machucando, cuspindo, xingando, você está pedindo perdão e pedindo para Deus atenuar a punição sobre eles. Sim, é para isso que Cristo nos chamou. E esse é o jugo suave, sabe por quê? Porque se Ele te ajuda a perdoar, você não carrega com você os danos da falta de perdão. Se Ele te ajuda a superar, você não carrega com você o fardo de estar atrelado ao fracasso. Eu trabalho, não diretamente, mas indiretamente com aconselhamento de casal, irmãos. Tem casamento que não floresce mais. Morreu. Estão unidos por uma tradição social, por falta de perdão. E às vezes você pode pensar que é coisa séria, grave, realmente tem coisa séria e grave, mas tem coisas tão banais. Porque quando a pessoa já está ferida a certo ponto, uma gotinha vira uma tempestade. Casamentos fracassando, famílias se acabando, filhos loucos para fazer 17, 18 anos para sair de casa. Meu filho tem 20 anos, casamento marcado. Minha filha está ali, minha outra filha está ali também, que não é nora, é filha. E eles vão lá para casa, para ficar lá, com nós, batendo papo, vendo coisa idiota na televisão e rindo. Ele está com o casamento marcado porque ele quer construir a vida dele. Mas eu não sinto nele aquele desejo, tipo assim, eu preciso sair desse, usar uma palavra moderna, desse ambiente tóxico. É seu lar, é a sua casa. A sua esposa tem que querer gostar de estar perto de você, seus filhos têm que gostar de estar perto de você, mas às vezes nem você quer estar lá. Aquela história do cara que sai do serviço e para no boteco para tomar uma cerveja, para não ir para casa, para ficar menos tempo em casa. Eu sou justamente o contrário, eu quero chegar logo em casa para ficar mais tempo em casa. Qual é o fardo que você tem carregado aqui essa noite? Todo esse tempo? Eu sei que parece papo de coaching, mas não é, quem me conhece sabe que não é mesmo, é a palavra. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo